certamente é uma época fantástica para ser um libertário. Ao mesmo tempo em que você tem o Javier Milei, presidente da Argentina, você tem Trump e Biden no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, em que, obviamente, quase todo mundo aqui tá torcendo pro Trump, eu incluído, mas vamos combinar que aquilo ali foi um desastre completo, é muito estágios finais de uma democracia. O Biden foi um absoluto brócolis e a gente precisa discutir sobre a senilidade dele, mas principalmente pelo fato de que parece que a esquerda descobriu agora isso. Quem ganhou é uma disputa, é uma pergunta importante, porque assim, a resposta curta é o Trump e a resposta longa é o resto desse vídeo possivelmente, e também os impactos disso na economia. Vamos lá. Primeiro, desculpa que o vídeo demorou, eu tava nos Estados Unidos, eu tava vendo a Acton University, que é um evento criado pelo Acton Institute, que discute a interseção entre valores cristãos, religião e tudo mais, e liberdade e a importância dos dois para uma sociedade saudável e pacífica e decente, agradável e próspera e estável. E é um evento fantástico, foi muito legal, vários insights, várias coisas que me inspiraram em conteúdo mais pra frente. E curiosamente a gente encerrou o evento, terminou tudo mais, um olhou pro cara do outro e falou, beleza, vamos assistir o debate? Aí foi todo mundo pro Acton Institute pra ver lá no telão e tudo mais. Foi uma absoluta e completa desgraça. Deixando claro que eu votaria no Trump. Todo mundo que tava na sala ali votaria no Trump. Mas todo mundo, eu incluído, com uma sensação de... Isso aqui acabou, né? Obviamente, a gente vai votar no Trump porque o Biden é obviamente muito pior, mas... Nenhum deles vai consertar isso aqui. E isso aqui é um peak democracy, os sinais claros de degeneração desse sistema. E de que um Estado faz. Não é uma questão americana, não é uma questão, sabe, você pode ver essa degeneração, essa desconstrução, esse declínio nas democracias, nas social-democracias da Europa, a gente consegue ver isso agora na democracia brasileira, de o Estado se expandir gigantescamente ao ponto em que todo mundo que está parasitando exige violentamente o direito de continuar parasitando, e todo mundo que está pagando, que entende que está pagando, tá absolutamente revoltado com isso. Você tem lobbies fantásticos para todo lado, contas gigantescas, um déficit impagável, uma situação econômica não resolvível. Eu tô falando dos Estados Unidos ainda, por mais que pareça Brasil ou Europa, tá? Você tem tudo isso e o que os dois partidos conseguiram produzir nessa polarização gigante, onde política entrou na educação, entrou na comunicação, envenenou tudo, extremizou tudo, é Trump e Biden. Esse é o ápice do exercício da mais antiga democracia do mundo. O primeiro grande experimento em uma república deu nisso. E não entendam isso como uma defesa de autoritarismo, de não sei o que, é uma defesa de libertarianismo no sentido de, é isso que o Estado faz. Se você deixa o Estado ir crescendo e tudo mais, você vai chegar nisso. A questão é tempo. E isso vai colapsar. E eu não sei o que vai acontecer depois que colapsar. Mas é ridículo. O debate foi uma daquelas coisas em que você olha pra dentro como membro da humanidade e pensa, não é possível, cara, a gente consegue melhor que isso, sério. E é uma época fantástica pra ser libertário. É uma época fantástica onde você tem o Milei presidente na Argentina, mostrando como se faz, equilibrando as contas em semanas, já venceu a inflação agora, inclusive a inflação de alimentos na última semana foi de 0,1 negativo, ele já está em deflação. Cortando déficits, aprovando reformas e tudo mais, porque é um libertário que falou, ó, isso aqui não tem conserto afuera, e mostrando pra todo mundo como é que você faz, ao mesmo tempo que você tem a república, a democracia mais antiga, mais exercitada da história em Trump e Biden, sabe? É o ponto onde todos os libertários podem virar pra todo mundo e falar, tá vendo? Eu preciso falar mais alguma coisa. O que mais que precisa acontecer pra vocês... Enfim. Segundo ponto, o Biden tá uma batata. Isso não é novidade pra vocês. Mas o que é fascinante é que foi uma novidade pra mídia, pra esquerda, pros apoiadores do Biden, pras pessoas de centro que estavam apoiando o Biden e tudo mais, sendo que era óbvio. A gente que acompanha isso aqui, a gente conseguia ver isso desde 2020, da eleição de 2020. Você já conseguiu olhar pro Biden e falar, essa vassoura já não tá varrendo mais, né? Mas é fascinante perceber como, primeiro, a mídia escondeu isso, porque assim, a mídia não foi surpreendida. Todo mundo da CNN, o debate foi na CNN, eles estavam depois, ah, meu Deus, tem que trocar o Biden, tem que não sei o que, não sei o que. Como se eles não soubessem. Eles sabiam. Eles sabiam o tempo todo que o Biden estava exatamente daquele jeito.
Sabe, ele está com demência claramente, e um dos sintomas de demência é sundowning. É no fim do dia, conforme o dia vai virando noite e aprofundando, a pessoa vai ficando pior. Então, se o debate fosse às 2 horas da tarde, ele estaria um pouquinho mais afiado. Mas você vê claramente ele já capotado, já foi, já era. A mídia sabia. Eles 100% sabiam disso o tempo todo. E eles estavam fingindo surpresa após ter escondido isso da população por anos. Aí você fala, mas Rafael, como é que eles esconderam isso por anos? Isso volta ao colapso de isso. Os Estados Unidos estão tão na beira do colapso, não estou dizendo economicamente, mas assim, institucionalmente, que o grupo inteiro de esquerdistas, de pessoas apoiadoras do Biden e tudo mais, rejeita se informar dos lugares que estão falando que o Biden tá uma batata. Então eles não vão nos lugares onde tem essa informação, e isso cria uma bolha, um escudo tão gigantesco que eles não têm acesso a isso. Então sim, muita gente comum não tinha visto isso. Por quê? Porque eles se informam exclusivamente pela CNN, ou por gente de esquerda, que não mostra isso. Então, a gente teve a mídia tentando disfarçar que... Uau, nossa, ele está assim, não, ele sempre esteve assim. Você teve a população de esquerda descobrindo isso, e agora o establishment do Partido Democrata pensando, vamos ter que substituir o cara. Inclusive, hoje, domingo, tá tendo uma discussão, pelo jeito o Biden tá reunido com a família dele, discutindo se ele sai ou não. Talvez a esposa dele convença ele a não concorrer, e aí outra pessoa vai na frente, e essa outra pessoa quase certamente perderia pro Trump. Não muda muita coisa. Mas é interessante como, sei lá, metade da população do país mais rico do mundo, com mais acesso à informação no mundo, com mais canais de mídia em números diferentes, com metade dessa população simplesmente não sabia de um básico fato que é o seu presidente é uma cebola mal passada. E ele não consegue fazer contas de soma básicas. Ele não consegue terminar frases. O que faz a gente pensar, primeiro, quais são as outras coisas que eles estão escondendo? Porque isso também é outro momento fantástico para ser um teórico da conspiração, né? De falar assim, gente, mas se a mídia conseguiu esconder de você que o presidente era um brócolis, o que mais que eles estão escondendo? Sabe? Imagina ser trouxa, imagina ser um imbecil, além de qualquer salvação, além de qualquer possibilidade de uma discussão racional, a ponto de ainda cair na história de que o Covid existe porque alguém comeu um morcego. Cara! Não, mas... Gente, tinha um laboratório. Mas não falaram disso. É claro, teve um shutdown de mídia ao redor disso, não podia falar disso. Mas é mais uma daquelas que assim, gente, tinha um laboratório que pesquisava exatamente isso na China, financiado por pesquisa americana, que o Fauci autorizou. Eles estavam pesquisando exatamente esse tipo de vírus com ganho de função e tudo mais. E teve reportes de pesquisadores desse laboratório com problemas de saúde similares à Covid. Mas é pra gente acreditar que saiu de um morcego, que alguém comeu. Imagina ser burro nesse nível, cara. Tipo, desculpa se você tá se sentindo insultado por isso, mas é a verdade, sabe? Bem-vindo a Ideias Radicais. Mas também isso é uma reflexão pra gente, como seres humanos, de assim, o que você não tá vendo do seu lado, porque você tá isolado? Porque assim, só porque o outro lado é esquerda e eles são idiotas e muitas vezes malignos, não quer dizer que eles às vezes não estão certos, não quer dizer que às vezes eles não têm algum ponto bom ou não. Então, também, assim, pra exercitar sua paranoia um pouquinho, o que será que tem uma crítica válida deles que você não tá nem sabendo, porque você não tá nem olhando o que os caras fazem? Enfim, leva um segundo ponto. Quem que ganhou o debate? A resposta curta é o Trump. A resposta longa é ninguém. Ninguém ganhou o debate. Porque não teve um debate. E isso volta de novo para um colapso de uma democracia. É isso que um sistema eleitoral, Estado e democracia e eleições produzem. A estratégia ótima naquele debate é não debater. Você tentar explicar uma ideia, ou argumento, ou dados, ou responder o que o seu adversário falou, é literalmente a coisa mais imbecil do planeta Terra que você poderia fazer. Se você chegasse naquele debate e tentasse expor um argumento, você tem um certificado intergaláctico de asno. Por quê? Porque as eleições nos Estados Unidos, elas são de turnout e não de convencimento. Eleições aqui no Brasil são... Você tem o Lula de um lado e alguém do outro lado.
o poste do Lula de um lado e alguém do outro lado, e eles estão tentando convencer o meio. Porque a pessoa que é mais de direita, mas não gosta tanto do Bolsonaro, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai votar no Lula? Não, você vai votar no Bolsonaro. E você que é de extrema esquerda, você quer alguém, você quer um comunista completo e tudo mais. Tem Lula e Bolsonaro. Você vai votar no Bolsonaro? Não, você vai votar no Lula. Então, dane-se tudo que vocês acham. O que importa é o centro. Então, todo mundo tá tentando atirar pro centro. E é por isso que, por exemplo, você tem a Dilma indo pra igreja, você tem os caras de esquerda indo pra igreja, e o pessoal de direita falando de Bolsa Família durante o debate, porque eles estão tentando levar o centro. Porém, nos Estados Unidos, não existe mais centro. É uma eleição de turnout. Como o voto é facultativo, e como os únicos estados que realmente importam são os swing states, porque Califórnia é irrelevante, Texas é irrelevante. É por isso que os candidatos não vão pra lá ou não gastam lá. O que importa é só os estados que podem mudar de opinião, e neles o que você está tentando fazer é fazer a sua base aparecer para votar. Então, você quer que quem está na sua posição, ou mais ou menos perto, ou mais pro lado extremo dela, vá votar. E o resto das outras pessoas? Foda-se literalmente tudo que eles acham até o fim dos tempos. Não é relevante. Você não tenta. Então, é por isso que o Trump estava falando acusações gigantescas contra o Biden que ele não precisa nem justificar. Metade certa, metade razoável, algumas que é meio descabido e tudo mais. E o Biden é a mesma coisa. Por que algum deles faria um argumento de explicar, não, meu plano é não sei o que, quando ele pode virar e falar, ele é literalmente Hitler encarnado. E o outro lado pode falar, ele literalmente estupra crianças o dia inteiro. Por que fazer um argumento quando falar isso funciona? Você só tá tentando assustar a sua base para todo mundo ir lá votar para você. Só que isso resulta em um maior cisalhamento da sociedade, o que faz com que essa tática seja mais efetiva. Isso colapsa. Qual que é o equilíbrio de Nash disso? Colapso. Qual que é o fim de jogo disso aqui? E isso não é um fenômeno americano. As eleições brasileiras estão assim. As eleições brasileiras estão imbecis. A gente teve hoje eleições na Europa. Você acha que alguma na França? Você acha que uma ideia foi discutida? Tem o partido da Le Pen falando que o Macron é literalmente Satã. Tem o Macron falando que a Le Pen é literalmente Hitler. Tem a aliança de esquerda falando que a Le Pen é literalmente Hitler e o Macron é literalmente Hitler também, e eles são as salvas. Você acha que algum debate ou exercício de ideias aconteceu? Não, que não é eficiente. Porque tudo que você precisa fazer é assustar um monte de gente. O problema, isso é uma crítica libertária muito boa a eleições, e vamos separar eleições de democracia, porque democracia você tem liberdade de expressão, devido processo legal, instituições, coisas que libertários gostam. A gente só não gosta de eleições, Estado, essas coisas. Vamos separar as coisas. O problema de eleições é que você não precisa estar certo, você só precisa assustar pessoas. Isso leva aquele debate, isso leva a debate e todas as consequências disso. Então, quem ganhou? Eleitoralmente, o Trump. Mas quem que realmente saiu ganhando com isso? Aliás, sabe quem que saiu ganhando com isso tudo? O RFK. E depois eu quero que você vá na seção de comentários e fale se você conhecia ou não o RFK, ou RFK. O RFK é o Robert Kennedy, filho do Kennedy que levou um tiro. Que inclusive, estava fazendo a piada, o Biden tá com menos cérebro do que o Kennedy pai aqui, puta merda. Aliás, eu adorei outra que é assim, o Biden só sai da corrida se ele concordar, o Partido Democrata não pode trocar ele. Aí alguém falou, tá, é só falar pra ele que ele concordou, cara. Não tem problema. O RFK, filho do Kennedy, que é o cara que levou um tiro, o presidente que levou um tiro, ele é candidato à presidência, independente. Ele tentou ser pelo Partido Libertário, inclusive, mas ele tá concorrendo independente. E durante o debate do Biden e do Trump, ele fez um debate paralelo, onde era só ele, não tinha mais ninguém. E ele conseguiu 9 milhões de visualizações. E ele está com 9% nas pesquisas. Você sabia que o RFK existe? E você sabia que esse cara está com 9% nas pesquisas nos Estados Unidos? E por que ninguém sabe que eles... Por que ele não subiu no palco? Porque você tem o duopólio. O Partido Republicano e o Partido Democrata se odeiam. Mas sabe o que eles mais odeiam? Qualquer terceiro partido. Porque para eles, de novo,
jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Eleição é um jogo idiota. É uma forma idiota de discutir quem que vai liderar o avanço da sociedade. Tudo que o Partido Democrata quer é que exista literalmente só o Partido Republicano. E tudo que o Partido Republicano quer é que exista só o Partido Democrata. Então os dois se juntam em bloquear a existência de qualquer outro partido e de qualquer outra pessoa subir no palco. Então você entrar na lista de votação é extremamente difícil. Você bater os critérios para você estar dentro do debate é extremamente difícil. Porque os dois partidos colaboram para não ter nenhum outro terceiro competidor. Então o RFK, que tem 9% na pesquisa, e que atingiu um puta público fazendo esse debate paralelo, saiu ganhando nisso, porque basta ele virar pra esses dois e falar: eu não vou ter 80 anos. É isso. O Trump tá com 70 e alto, acho, e o Biden já tá com 2.400. Basta o RFK falar assim: gente, eu consigo ir no banheiro sem ajuda médica. Tal. E assim, não se enganem, o RFK é um imbecil também. Ele é, por exemplo, contra a energia nuclear, ele defende um monte de intervencionismos, eu não tô defendendo ele aqui, ele é só mais um palerma estatista na corrida. O ponto é, mesmo ele sendo bloqueado de aparecer de todas as coisas, o nível tá tão ridículo que ele tá crescendo com isso. Então, eu acho que de certa forma ele também é o ganhador desse debate. Porque ele pode falar: gente, ó, tá vendo por que eles tentam me abafar? Tá vendo que eles tentam abafar outros partidos? Tá vendo por que eles tentam ficar nesse monopólio aí? Tá vendo porque, no fim das contas, o Partido Republicano e o Partido Democrata, esse duopólio, o Partido Republicano, concordam em gastar mais o seu dinheiro pra ir pra eles, fazer um puta corporativismo, e depois eles se xingam um pouquinho, mas no fim das contas eles estão tudo abraçados ganhando seu dinheiro, e você tá se fudendo? E todo mundo vai olhar e falar: é verdade, ele tem um ponto. O que me leva... Mas que merda que o Partido Libertário fez? O Libertário americano sempre foi uma lástima. Mas nos últimos 10 anos, eles foram melhores que o Brasil em termos de perder oportunidades, porque eles conseguiram fazer várias cagadas sucessivas e aprovar um candidato nas primárias deles que eu olhei e falei: cara, eu não tô nem afim de ler o resto. Eu não tô nem afim de ler o resto. O cara tem umas posições intervencionistas que ele falou... Entendeu? Tinha vários nomes fantásticos, eles... blá. E se tivesse um Milley agora no debate americano? E se tivesse alguém que chega lá e fala: isso aqui é um bando de parasita vivendo do seu dinheiro que não serve pra nada, que vai explodir o país, que só tá interessado em explodir gente, mandar na sua vida e viver o delírio de poder maluco deles, e é tudo um bando de bandido, e o Deep State disso aqui tá poucos cagando qual desses bandidos vai ganhar. No fim das contas, o Deep State vai ganhar todo o dinheiro em cima disso, vai continuar mandando na sua vida, a inflação vai continuar acontecendo, o seu padrão de vida vai continuar caindo, você vai continuar ferrado nisso aí, os seus sonhos vão continuar cada vez mais distantes de se formar, de ter uma casa e tudo mais, e isso é culpa do Estado, e é por isso que a gente tem que ir de afuera nisso, cortar imposto e deixar você livre desses parasitas, que é o que originalmente esse país era pra ter sido. E não tem. Que oportunidade perdida. Parabéns. O que me leva à economia? De novo, obviamente o Trump é a opção menos pior. Não tem debate nisso. Tipo, se você não concorda com isso, eu não sei o que você tá fazendo aqui, honestamente. Eu tô poucas ideias hoje, né? Caramba, eu tô cansado. Mas... aí vem: não, mas o Trump vai ser bom pra economia. Não. Porque eles estavam no debate se xingando ali de: porque você explodiu o déficit, porque você não sei o quê, porque você quebrou esse país, porque o dólar, porque... Tá. Vamos lá. Quanto que o Trump adicionou à dívida americana, excluindo o Covid? Abrindo os rombos gigantescos. Ele abriu um rombo em 2019 de 934 bilhões de dólares. E depois disso foi só déficit de trilhão pra cima. Então, 2019, antes do Covid, ele abriu um déficit de 934 bilhões de dólares. Ele adicionou 4,8 tri na dívida americana ao longo do mandato dele, excluindo os gastos do Covid, porque todo mundo ia ter feito a mesma coisa. Errada, mas iam ter feito. O Biden adicionou 4,3. Praticamente igual. Por quê? Porque o problema é que os gastos americanos explodiram. E eles continuam crescendo no piloto automático e o crescimento da economia não acompanha. O déficit agora, médio, vai ser de 1,5 trilhão de dólares, de um orçamento de em torno de 6 e pouquinho. Então, em torno de 20 a 25% do orçamento. 1,5 trilhão de déficit, para ser cortado, você teria que cortar o exército americano inteiro,
2 vezes. Os Estados Unidos teriam que virar um país completamente desmilitarizado 2 vezes. O orçamento de defesa americano é em torno de 800 bi. Então, o que você pode fazer? Cortar o Medicare e Medicaid inteiro. Resolveria. O sistema de Social Security deles, então pensão, INSS, auxílio a desempregados, todos os sistemas de seguridade social, todo o sistema de dar um repasse para alguém. Dá 2,5 tri. Teria que cortar em torno de 2/3 dele. Para fechar o déficit americano. Não estou falando de entrar em superávit, estou falando de fechar o déficit. Então, assim, nenhum deles vai resolver o déficit. O déficit é mais de 1 tri permanente. A dívida americana vai continuar explodindo permanentemente e não tem o que nenhum desses dois possa fazer, ou o RFK possa fazer sobre isso. Esse é o novo futuro. E com isso o custo de juros vai continuar subindo e isso entra numa japanificação, em que o Banco Central tem que artificialmente controlar os juros para baixo, porque senão o custo da dívida explode. Só que ao fazer isso eles jogam uma inflação massiva, uma bolha financeira massiva, e eventualmente ela explode e você baixa juros, injeta mais dinheiro e vai no infinito e além, até um ponto em que você destrói a sua moeda. Esse é o futuro dos Estados Unidos, é o que aconteceu no Japão, com a destruição da moeda deles, e a estagnação econômica que eles têm há 30 anos. E é o que é o rótulo dos Estados Unidos agora. Nenhum deles vai mudar isso. Então assim, em termos de economia, o Trump é menos pior porque ele é menos socialista, mas ele ainda assim defende protecionismo, ele ainda assim defende várias políticas que não são boas para a economia, e nenhum deles está falando de gigantescas reformas, porque os Estados Unidos está nesse ponto, a Argentina, em que você tem que discutir gigantescas reformas. Você tem que cortar 20% do orçamento. Você tem que cortar 10 vezes o orçamento de educação dos Estados Unidos. Não tem o que fazer. Sabe? Não, mas a gente vai tornar a economia um pouquinho mais fácil. Não, isso não resolve, cara. Assim, o cara levou 14 tiros, 2 infartos e cheirou 6 carreiras de pó. Ou dá um chá de hortelã pra ele. Não, assim, vai ajudar, fazer uma massagem e tal, fazer umas frases motivacional ali, pô. Não, assim, mal não faz, mas foda-se. Não vai mudar nada. Conclusão. Quem que ganhou o debate realmente? O Bitcoin. Bitcoin tá muito barato. Se você olha para isso e pensa assim, o dólar tem um futuro, veja o vídeo de novo, vai estudar Bitcoin, sei lá. Se você quiser aprender mais sobre Bitcoin, se você quiser aprender mais sobre como investir nisso, se quiser ter acesso a relatórios com informações de investimento, com informações de o que está acontecendo agora, para você melhor orientar suas decisões, tem um patrocinador do canal aqui, Blocktrades, que tem a plataforma deles, onde você pode se tornar um assinante, ter acesso a relatórios frequentes, ter acesso a informações frequentes, ter acesso a uma porrada de cursos e tudo mais. E se você está achando que esse não vai ser talvez um bom gasto, tá meio caro, assiste o debate de novo. Por esse vídeo é isso.